Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para a nossa terceira aula, que compreende os versículos 6 a 14 do Evangelho de João. Diz assim então a palavra de Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos os que virem a crerem por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Que texto maravilhoso! É um texto revelador, e vocês vão ver durante o desenvolvimento da aula informações importantes. Observamos que a partir do versículo 6, João Evangelista introduz João Batista. Eu acho interessante falar sobre esse personagem. Quem era João Batista? A Bíblia relata que João Batista era filho de um milagre. Pais bastante idosos, o pai era um sacerdote, Zacarias, a mãe idosa era estéril, a mãe era da linhagem de Arão. E João Batista teve seu nascimento também anunciado pelo anjo de Gabriel. Daí já dá para perceber que João Batista era querido de Deus, era muito querido do Senhor Deus. João Batista, segundo as informações de Mateus, era primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus. E ele devia ser, para sua época, uma figura muito incomum. Ele usava vestes de pele de camelo, uma espécie de poncho, um cinto que amarrava na cintura e se amarrava também de gafanhoto e mel silvestre. O seu discurso era contundente. O seu público era diversificado, formado por seus discípulos, viajantes, publicanos, soldados romanos, sacerdotes, fariseus, saduceus, pessoas vindas de Jerusalém, da Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão. Como eu falei, o seu discurso era contundente, duro, onde ele combatia o pecado, onde ele combatia a opressão do povo romano. Ele clamava o povo por uma vida de arrependimento e de preparo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, João Batista era querido por uns, uma interrogação para alguns e era bastante odiado por outros. Ele era uma pessoa fiel a Deus, servo obediente, homem de fé, servo cativo ao Senhor Deus. João Batista não recebeu seu ministério do seu pai, não recebeu seu ministério de alguma sinagoga, mas recebeu diretamente de Deus, como diz o versículo 6, e como anuncia Isaías, enviado por Deus, com a grande incumbência de ser o arauto, de ser a voz que vai clamar no deserto, que vai chamar as pessoas para um comportamento de retidão, porque o Messias está próximo. E ele dizia, eu não sou ele, eu não sou a luz, porque esperavam o Messias e pensavam que ele era o Messias. No versículo 7, diz que ele foi enviado por Deus para dar testemunho de Jesus, para que todas as pessoas pudessem ouvir a mensagem que Jesus ia trazer. João Batista continua dizendo, ele insiste, eu não sou o Messias, eu não sou a luz, eu não sou a luz do mundo. Agora, vamos ver os versículos agora 8 e 9. João Batista
Continua dizendo. Ele insiste. Porque o povo esperava o Messias e pensava que ele era Messias. Ele dizia, eu não sou Messias. Eu vim só dar testemunho sobre ele. Uma atitude de humildade. Ele, a verdadeira luz, já está no mundo e vai iluminar a todos os homens. Eu queria chamar a atenção para essa frase. Quando ele diz iluminar todos os homens, nós temos 3 aspectos a considerar. O primeiro, a universalidade do ministério de Jesus, ou seja, a atividade salvadora de Jesus não está restrita ao povo de Israel, mas a todos os homens. O segundo aspecto a considerar é que a verdadeira luz, que é Jesus, não é terrena, ela é celestial. Provém de Deus. Por quê? Porque a luz terrena não pode iluminar todos os homens. Só um ser divino pode fazer isso. Terceiro aspecto, de respeito ao fato de que, quando ele diz iluminar todos os homens, significa também a ação de Jesus de trazer, de esclarecer as revelações do Pai. O que confirma o que já dissemos, que Jesus é o Logos, é a palavra encarnada de Deus. Então ele vem para fazer essa revelação aos homens. Por isso que ele é a luz dos homens. Ele, portanto, nos ilumina com a luz do seu Evangelho. E essa atividade iluminadora de Jesus, através da palavra do seu Evangelho, não é outra coisa senão a graça de Deus. O seu amor para a salvação de todos os homens pela pregação da palavra. Agora vamos ver os versículos 10 e o versículo 11, que traz também um ponto alto desse texto. Presta atenção. Versículo 10 diz o seguinte, que o Logos, a luz, a palavra, Jesus, estava agora no mundo. Estava no mundo que ele criou. Ele veio com a função de iluminar os homens em trevas. Mas a sua criação, esses homens caídos, não acreditaram nele. E aqui tem uma observação. Essa rejeição caracteriza o ministério de Jesus. Jesus, Criador, Rei, Senhor, Servo, foi rejeitado por nós. E o pior, ele continua sendo rejeitado até hoje. Veja bem, o Criador de todas as coisas, o Filho de Deus, encarna para nos tirar das trevas, para nos tirar do reino de Satanás. Para isso ele se faz homem, ele escolhe uma pátria, ele só quer ser apenas um cidadão dessa pátria. Mas os seus conterrâneos não acreditaram nele. Não acreditaram que ele era o Messias prometido. Não acreditaram que ele era o Filho de Deus, apesar de evidências, sinais, cumprimento de profecias, ele foi rejeitado. E repito, Jesus tem sido rejeitado até hoje. Bem, os versículos 12 e 13 trazem também o que eu diria um ponto alto desse capítulo 1 de João. Uma informação magnífica. Diz o seguinte, mas todos os que o receberam, todos aqueles que creem nele, a estes, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Vamos explicar isso. Primeiro, a gente sabe que a natureza humana, antes de aceitar Jesus, é de caídos. Todos estão em queda. Quem não tem Jesus, já disse isso várias vezes, pertence ao inimigo de Deus. Pertence ao reino de Satanás. Mas Deus, por sua graça, amor e misericórdia, resolve trazer o perdão, a libertação das trevas, a reconciliação desse traído com ele. E o apóstolo Paulo é categórico em afirmar, e várias vezes, que esses que estão em trevas estão mortos. Estão mortos espiritualmente em seus delitos e pecados. Efésios 2:1, como eu tive. João, no capítulo 3, versículo de 1 a 21, inclusive o 36, ele vai esclarecer bem esse fato que nós vamos ver posteriormente. Então, tratam-se de pessoas condenadas, pessoas sob a ira de Deus,
Contudo, se essas pessoas acreditarem que Jesus é o enviado de Deus, ele, pelo seu poder e graça, faz cada um desses que crê se tornarem filhos de Deus. Ele opera naquele que crê um novo nascimento, um nascimento espiritual, que, como está dizendo João, é diferente do nascimento natural. Se nós quisermos fazer uma analogia, eu poderia te dizer que, presta atenção, da mesma forma com que o Espírito Santo gerou a natureza humana de Jesus no ventre da Virgem Maria, ele implanta uma natureza espiritual, uma nova vida de Deus naqueles que estão mortos, mas que acreditam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Esses se tornarão então novas criaturas, terão vida eterna, reconciliados com Deus. Eu queria chamar a atenção para o fato que é importante. A graça da salvação é irresistível, é Deus quem dá. Mas isso não isenta a responsabilidade pessoal, responsabilidade humana, de crer, de se deixar ser iluminado pela luz. Esse é o milagre sobrenatural. Esse é o milagre da fé. Ou seja, eu tenho que me deixar ser iluminado, eu tenho que crer que Jesus morreu na cruz para me salvar e fica livre do império das trevas. O versículo 14 traz mais uma declaração surpreendente. Presta atenção. Ele diz que esse verbo, esse logo, aquele que era somente divino, se tornou, pela misericórdia de Deus, aos homens humano. Deus se faz gente. Deus se veste de pele humana. Veja bem, preste atenção. Deus se faz homem, Deus se faz gente. Isso significa que ele é perfeitamente Deus, não deixou de ser Deus e agora é perfeitamente homem. Ele, por amor a nós, assume uma natureza humana, se esvazia da sua glória, contudo sem deixar sua natureza divina. Assim, o que João está nos dizendo é que Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. O versículo 14 diz que esse verbo se fez carne. E esse verbo habita entre nós. O que João está afirmando é que Jesus habitou entre os homens. João viu, João seguiu, João conviveu, João acompanhou, João foi íntimo de Jesus, João morou com Jesus. São muitos estudiosos que afirmam que esse verbo habitou no original significa acampou, armou sua tenda entre nós. Essa expressão usada, acampou, ela faz uma alusão ao tabernáculo de Israel, que foi o lugar onde Deus habitava nos dias de Moisés, a presença de Deus na terra. Então é por isso que vê-se uma expressão interessante. Alguns professores de teologia falam que Jesus tabernaculou no meio de nós. E João diz que ele morou entre nós e nós vimos, nós testemunhamos a sua glória. João diz, olha, nós testemunhamos a sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho unigênito do Pai. O que significa dizer, vimos a sua glória, que está no plural. João está dizendo que ele e outros viram a glória de Jesus, o seu esplendor, um termo que é aplicado somente a Deus. Talvez João esteja se referindo à transfiguração de Jesus no monte, onde ele estava com Pedro e Tiago, onde Jesus assume sua forma divina e fica resplandecente diante deles. Ali, queridos, houve uma confirmação inequívoca da divindade de Jesus, pois todos que estavam presentes escutaram a voz do Pai dizendo, este é o meu filho, o meu escolhido,
Está registrado em Mateus 17, 1 a 5. Quando João Evangelista diz, e vimos a sua glória, ele pode estar também se referindo à glória de Deus que é derramada sobre os homens. Como? Pela ação do Espírito Santo, na conversão de pessoas, nos milagres, nos sinais, no cumprimento de profecias. Então a glória de Deus foi manifesta e tem sido manifesta entre os homens. Queridos, essa é uma história magnífica. Não percam as próximas aulas. Faça a sua inscrição. Se você ainda não fez a inscrição no nosso canal, divulgue para os seus amigos. E, no caso de você ter qualquer dúvida, entre em contato comigo através do meu e-mail, que vai aparecer aqui embaixo, e nós teremos o maior prazer de responder, tirar todas as suas dúvidas. Que Deus te abençoe. Amém.